Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então aqui com o conteúdo aqui da apostila de vocês, que é a parte final, que é a gente vai ver aqui o conteúdo dos relative pronouns, né? Que é os pronomes relativos, né? Então, pronomes relativos em inglês ele pode ter dois tipos de função, uma na frase de sujeito e outra na frase de objeto. Então a gente tem que saber qual função que o pronome relativo vai cumprir, de objeto ou de sujeito. Temos aqui a tabelinha, né? Para a função de objeto e função de sujeito, né? Função de sujeito, função de objeto. Praticamente a gente utiliza quase todos, né? Para se referir a pessoas, coisas ou coisas. Então o who pode ter a função de sujeito, para a função de objeto pode ser o who ou whom. Temos o which e o that, né? Então which para coisas, para pessoas ou coisas, that. E quando for função de objeto, para coisas ou pessoas, podemos utilizar o that também. Para coisas, o which. E para pessoas, o who ou whom, ok? Então essa é o quadrinho aqui mais para compreender um pouco, né? Então vamos lá. Então como eles funcionam então na frase? Então vamos perceber aqui no exemplo, para compreender melhor. Então perceba o pronome relativo em destaque, né? Então o pronome que está em destaque aqui, em negrito, é o pronome relativo. E vocês vão observar a palavra sublinhada antes ou depois dele, né? Então a gente vai observar sempre a palavra antes ou depois, se é um substantivo ou se é um verbo. Se for um substantivo, o pronome relativo vai ter a função de sujeito. Se antes ou depois vier um verbo, então ele vai ter a função de objeto, o pronome relativo. Então vamos observar aqui a primeira frase. The girl who bought the house is very beautiful. Então a garota que comprou a casa é muito bonita. Então temos o pronome relativo que, e antes vamos observar aqui que está sublinhado. Girl, menina, garota. É um verbo ou um substantivo? Claro que é um substantivo. Então nesse caso, a função do pronome relativo aqui, o who, o que, a tradução, tem a função de sujeito. Vamos observar um outro exemplo. She didn't tell who bought her car. Ela não disse quem comprou o seu carro. Então temos aqui o can. Vamos observar antes, né? Então o pronome em destaque aqui. E temos aqui antes o tell, de falar, ou disse, né? Disse tem a função de quê? De sujeito ou de objeto. Então aqui o tell é um verbo, né? Então vai ter a função de objeto, né? Então aqui, como que é o tell um verbo, então o pronome relativo who vai ter a função de objeto. I don't know which car is yours. Eu não sei qual é o seu carro. Então o pronome de destaque which, né? Que é qual. Vamos observar então antes, né? Know é um verbo ou um substantivo? Um verbo, né? Então, nesse caso aqui, o pronome relativo vai ter a função which, vai ter a função de objeto. The elephant which died is from South Africa. O elefante que morreu é da África do Sul. Então, which, pronome de destaque. Antes, elephant, substantivo ou verbo? Um substantivo, né? Então o which aqui ele vai ter a função de quê? De sujeito, né? The man that called is here to see her. O homem que ligou está aqui para vê-lo. O homem. That, pronome em destaque aqui no pronome relativo. Antes, substantivo ou verbo. Man é um substantivo, o homem, né? Então o that aqui vai ter a função de sujeito, porque é um substantivo. Então, simples, né, pessoal? Só vocês prestarem atenção o que vem antes do pronome relativo, antes ou depois, se é um verbo ou um substantivo. Aí se for um verbo,
pronome relativo vai ter a função de objeto. Se for um substantivo, o pronome relativo vai ter a função de sujeito. Ainda temos o pronome whose, que tem a função para indicar posse. Então, o whose pode indicar posse tanto para pessoas, tanto para coisas, né? Vou observar aqui os dois exemplos para vocês perceberem. This her father, whose car I showed you yesterday. Então, este é o pai dela, cujo carro eu te mostrei ontem. Então, este é o pai dela, cujo carro eu mostrei, cujo ou qual o carro eu mostrei ontem. Então, nesse caso aqui, pai, né? This is Jake. Esse é o Jake, cuja irmã cuja irmã foi à faculdade comigo. Então, o whose aqui está tendo a função de quê? Aqui está tendo o primeiro exemplo, está tendo o whose, está tendo a função de quê? De indicar posse para pessoas ou objeto. Aqui está objeto, no caso do car. E o segundo exemplo de pessoas, que é irmã, né? Então, a gente observa que o whose pode ser usado tanto para pessoas, tanto para coisas, né? Então, observando os exemplos, né? Qual pronome relativo whose é usado, poderia conter o pronome who e não perder o sentido, né? Tanto na escrita quanto na fala, o pronome who é mais comumente utilizado do que o whose, né? Então, esses pronomes relativos, além desses pronomes relativos, o inglês ainda conta com outros, né? Porém com sentido e ocorrências mais específicas, né? Temos o where, né? Onde, usado para se referir a lugar; when, usado para referir a tempo; what, que é o que, utilizado para se referir a algo que é sujeito ou objeto da frase. Aqui alguns exemplos, né, como que elas funcionam dentro da frase. He didn't know where she came from. Eu não sabia de onde ela veio, né? Então, where, né? Pronome relativo onde, né? The house where we live is 3 blocks from here. A casa onde, né, moramos fica a 3 quadras daqui. They will travel when she graduates. Elas irão viajar quando elas se formarem. Quando, né? Então, when de quando. She is going to call when it arrives. Então, ela vai ligar quando chegar. I know what they're looking for. Eu não sei o que eles estão procurando. She liked what happened to them yesterday. Ela não gostou do que aconteceu ontem, né? Então, a gente viu aqui como que elas funcionam dentro da frase, né? Certo, pessoal? Então, a partir disso, vocês vão fazer as atividades ali, né? Isso que se refere à apostila de vocês, né? Aqui na parte que vai falar sobre... Lembrando que tem essa parte aqui complementar, né? Que vocês vão refletir sobre algumas questões. O que você aprendeu até agora com a pandemia? O que mudou na sua rotina durante a quarentena? O que acredita que irá mudar com o fim da pandemia? Aí vocês assistem esse vídeo aqui sobre What is a Coronavirus, né? O que é o coronavírus. Aí vai ter o texto aqui, né? Vai falar um pouco sobre o coronavírus, né? What is a Coronavirus, de Elizabeth Cox. Então vocês vão destacando palavras que vocês já conhecem, palavras combinadas, palavras que vocês já aprenderam, né? Isso já ajuda bastante. As palavras que estão em destaque aqui, né? Isso ajuda
muito, né, compreender o texto. Né? Tem o glossário aqui, né, os vocabulários, né, com a tradução também para ajudar vocês a entender o texto. Logo em seguida, né, tem essas perguntas aqui, em poucas linhas, do que você entendeu sobre o coronavírus, sua origem, característica e forma de contágio. Como não se contaminar com o coronavírus? A partir do texto, vídeo e seus conhecimentos, liste 4 métodos eficazes para evitar a infecção, né? Então, vocês vão colocar, né? Quais são, listar 4 métodos eficazes para evitar a infecção. Aí aqui do conteúdo, né, do relative pronouns, sobre os pronomes relativos, que a gente estava vendo, né? Temos aqui o who, can, o qual, that, que, which, que, o qual, whose, cujo, cujas, whom, né? Que é quem, de quem, para quem, where, onde, when, quando, qual, why, por quê, what, o que. Aqui então, retorna ao texto, procure e sublinhe os seguintes pronomes relativos caso haja who, where, that, which, or when. Então vocês vão voltar lá, né, no texto e procurar sublinhar os seguintes pronomes relativos, né? Onde que tiver todos esses aqui, vocês vão sublinhar. Em seguida, combine as palavras abaixo com as suas definições, adicionando o pronome relativo apropriado. Who, where, that ou when. Então, vocês vão adicionar esses pronomes aqui nessa atividade aqui, né? O pronome relativo mais adequado para cada uma dessas frases. Aí tem um trecho aqui dentro do artigo. A partir da sua leitura, responda as questões a seguir. Então, vocês vão responder aqui, né? A partir do texto, da leitura do texto. Leia as palavras abaixo e decida se esse substantivo se refere a pessoas. Quando for pessoas é people, né? Lugares, place, coisas, thing, tempos ou tempo, né? Que é times. Então, exemplo aqui, né? School é o que? Lugar, né? Place. Teacher é o que? Pessoas. Então, que for tempo, lugar, pessoas, vocês vão colocar. Então, quando for para lugar, vocês colocam aqui place, né? Quando for pessoas, people. E o que for tempo, times. Aqui, university é o que? Lugar, tempo, pessoa, science, vaccine, patient, future, hospital. Agora, combine as palavras à esquerda com suas definições, adicionando o pronome relativo apropriado. Who, where, that, or when. Então, vocês vão copiar com o pronome relativo apropriado, né? Com suas definições à esquerda, né? Complete as frases a seguir com o pronome relativo adequado, né? Esses aqui, vocês vão completar aqui no texto com o pronome adequado aqui, né? Esses aqui. Exemplo. I saw the scientists who were working on the development of the vaccine TV. Então, o pronome adequado aqui é who, né? Can. Eu vi o cientista, né? Quem, né? O qual, quem está trabalhando, né? Quem está trabalhando aqui com o desenvolvimento da vacina na TV. Responde em português de acordo com a tirinha abaixo, né? Então tem aqui essa tirinha aqui, vocês vão observar então a linguagem não verbal e a linguagem verbal que está descrita, né? Ok, don't panic, but I think a vaccine has been here. Aí vocês vão responder aqui, né? In our opinion, what is happening in this scene? Na sua opinião, o que está acontecendo nessa cena, né? Vocês vão responder essas perguntas em português de acordo com a tirinha aqui. Então é isso, pessoal. Bye bye. See you.